Nesse vídeo nós vamos abordar os resistores, com um enfoque nos resistores fixos. Primeiramente, o que é um resistor? É um componente elétrico passivo, ou seja, ele não amplifica ou gera sinais e não aumenta a intensidade de uma corrente ou tensão. Ele possui a função primária de limitar o fluxo de corrente de um circuito. Ele faz isso porque apresenta uma resistência maior que os cabos e trilhos de um circuito, forçando a diminuição da corrente e, consequentemente, a queda de tensão. Ele faz isso através do efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica, que nesse caso é dissipada para o ambiente. Ele não apresenta polaridade, e a simbologia é essa que vocês estão vendo na sua tela. Bom, agora eu vou abordar um pouco os tipos de resistores. A gente tem dois grupos, basicamente, os resistores fixos e os resistores variáveis. Eu vou passar pelos variáveis, mas o nosso foco nessa aula vão ser os resistores fixos ou ohmicos, certo? Dentro deles, a gente tem os axiais ou os SMD. Os axiais são esses aqui, que eu acredito que sejam que vocês tenham mais contato com as faixas de cores. E os SMD são que você normalmente encontra em placas, que são esses aqui, na lateral direita, que vai do R1 ao R7, aqui. Essa é uma placa de um display LCD e também a gente tem aqui atrás de um Arduino Nano, esses dois aqui. Certo? O SMD é normalmente utilizado em circuitos modernos e menores. Por quê? Porque ele é menor, mais leve e mais barato. Eles são soldados nas placas e são fáceis de serem montados por máquinas em larga escala. Mas eles têm que ser soldados na placa para ele funcionar, o que é uma diferença dos axiais, que são normalmente usados em circuitos protótipos. Porque você tem mais liberdade para conectar ele e depois tirar para alguma outra situação, se você preferir. E é isso, basicamente, de resistores fixos. No que diz respeito a resistores variados, a gente tem uma gama maior. Eles podem ter sua resistência alterada, isso que torna eles variáveis, né? Eu posso ir lá e mudar a resistência para o que eu julgar correto no circuito que eu estiver montando. A gente tem alguns tipos de ajustes dentro dos resistores variáveis. Um exemplo é o ajuste mecânico, que você muda manualmente. Um exemplo é o potenciômetro, que a gente tem aqui na bancada, que você ajusta a resistência dele aqui, girando a roldana dele aqui. A gente tem outros exemplos também, como os tripódios e etc. A gente também tem os controlados por software, que pode ser um microcontrolador, por exemplo, como o próprio Arduino aqui. A gente tem os potenciômetros digitais, que são exemplos de resistores variáveis controlados por software. E por aí vai. A gente tem controlado também por grandezas físicas, como luz, temperatura, grandezas elétricas. E aí a gente tem uma ampla gama de exemplos também, como o LDR, os varistores, os termistores e assim vai. Agora falando sobre o encapsulamento e o código de identificação dos resistores axiais. Eles são construídos sobre dois terminais metálicos, que são esses aqui, que vocês podem estar vendo. O material semicondutor usado na fabricação deles pode ser carbono ou cerâmica envolvida por sulcos espirais. A resistência deles vai variar de acordo com a quantidade de carbono e aditivos utilizado ou com a quantidade de espirais, se for o caso do resistor ser de cerâmica. A resistência dele é informada por uma combinação de cores, podendo ter de 3 a 6 faixas, e quanto mais faixas, maior a precisão e maior o preço, consequentemente, do resistor. Eu vou explicar agora como saber a medição de acordo com a quantidade de faixas. Com 3 faixas, as 2 primeiras faixas são os 2 primeiros dígitos e o terceiro é o multiplicador. Vai estar aparecendo a tabela de cores aí na tela para vocês poderem acompanhar com mais facilidade. Com 4 cores, os 2 primeiros continuam iguais, são os 2 primeiros dígitos, o terceiro ainda é o multiplicador e o quarto é a tolerância, ou seja, a margem de erro do resistor. Com 5 cores, as 3 primeiras faixas são os 3 primeiros dígitos, a quarta é o multiplicador e a quinta é a tolerância. Com 6, as 3 primeiras faixas, os 3 primeiros dígitos, a quarta, o multiplicador, a quinta, a tolerância e a sexta é o coeficiente de temperatura desse resistor. Agora eu vou entrar mais especificamente no encapsulamento e no código de identificação dos resistores SMD. Eles têm um corpo de cerâmica em contato com um material resistivo,
o mesmo, é envolvido por 2 terminais de contato metálicos e um material isolante para proteção. Ele possui um código de letras e números de 3 ou 4 dígitos impressos no encapsulamento. Como vocês podem ver aqui, o código desse seria 222. Nesse do lado, um código de 3 dígitos. Como você lê um código de 3 dígitos? Os 2 primeiros são o valor do resistor e o terceiro equivale ao multiplicador na escala decimal. O que isso significa? Nesse caso aqui, usando o exemplo desse resistor, 222. 2 e 2 vão ser os 2 números, então eu vou botar no meu papel 2 e no cálculo que vocês estão vendo na tela. Vezes 10 elevado a 2, que é o nosso terceiro dígito do resistor. Fazendo essa conta, a gente vai ter 2.200 ohms ou um resistor de 2,2 k ohms. Esse é o valor do nosso resistor. No caso, eu não tenho um para exemplificar, mas vai aparecer na sua tela, um código de 4 dígitos. Eu vou explicar e dar um exemplo, do mesmo jeito do de 3. Os 3 primeiros são o seu valor e o quarto é o multiplicador. Então, é basicamente a mesma coisa com um dígito a mais. Um exemplo, a gente tem um resistor de 7.102, que está impresso lá no código dele. A gente vai ter 710 vezes 10 elevado a 2, que vai dar 71.000 ohms ou 71 k ohms, certo? Agora, tem uma situação a mais. Em alguns casos, existe um R no código. Esse R é utilizado como ponto decimal. O que isso significa? Vou botar um exemplo aí para vocês na tela para ficar mais fácil de seguir. Digamos que a gente tem um resistor com o código 0R50, certo? A gente vai botar o 0, o R vai simbolizar um ponto decimal. Então, 0.5050 ou 5 abreviando. Então, esse resistor teórico teria 0.5 ohms, certo? Em alguns casos, além dessa classificação, existe outro padrão normatizado pela ICE. Ele se baseia basicamente na mesma coisa. Você tem um conjunto de 2 números e uma letra. Vai ter uma tabela na descrição dizendo o que cada um desses códigos significa. Mas, basicamente, os 2 primeiros dígitos são o valor da resistência e a letra no terceiro dígito equivale ao multiplicador. Então, é como um código de 3 dígitos, mas cada sequência de números e letra específica equivale a um multiplicador específico e uma resistência específica. A tabela vai estar aí embaixo, caso vocês precisem medir um resistor nesse padrão.